Oi, viajantes! E aí, bora lá para mais um Vibes da Semana. O Vibes da Semana, viajantes, ele vem mais prático, direto e reto, com uma boa lua crescente em Gêmeos pede. E já começa fazendo uma pergunta pra gente, que é a seguinte: será que você tem agido com coerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz? Ou até mesmo, será que você tem aquilo que você pede das outras pessoas, você também tem colocado em prática? É uma semana que começa cutucadora aí, viajantes, porque ela traz uma questão muito mental para nós, então a gente pode estar aí às vezes num limbo de não saber para qual caminho, mas ao mesmo tempo tem uma necessidade de tomar uma decisão. Então, assim, talvez a gente não tome essa decisão, talvez ainda de forma tão materializada, talvez não sejam movimentos tão materializados, porque eu acho que a lua que vem cheia na próxima semana em Virgem vai ajudar a gente a colocar isso na prática, mas já precisa de algumas coisas serem amadurecidas de alguma forma. Gêmeos vem ensinar para nós que a vida pode ser leve, mas Mercúrio, que tá lá em Aquário, conjunto a Saturno, também fala que a vida precisa ser levada a sério. Então tem uma dualidade aí na semana que a gente vai ter que trabalhar, porque Gêmeos é um signo dual. Mas antes, eu sou a Ellen Noronha, astróloga, viajante, nômade. Eu venho aqui toda semana criar esse conteúdo. Atualmente eu tô no México e vivendo minhas linhas astrocartográficas. Se você não conhece meu trabalho, vou deixar ele aqui. A agenda das leituras estão abertas para abril, então vocês me chamem. Mas antes, gente, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Isso me ajuda demais a engajar esse vídeo, levar ele para cada vez mais pessoas. Obrigada por você que está sempre aqui e bem-vindo a você que chegou agora para conhecer um pouquinho o meu trabalho. Ô, gente, vamos lá. Esse Vibes vai ser rápido, hein? Vai ser prático, direto, porque olha, se eu botar um Vibes de 25 minutos para vocês, numa lua em Gêmeos, vocês vão querer me matar, porque foco, eu fico falando pra vocês ter foco, e eu mesmo não tô dando a oportunidade de vocês terem foco, né? Eu mesmo não tô focada, né, gente? Então vamos lá. O seguinte, a lua que tá aqui em Gêmeos fez hoje de manhã, na segunda-feira, que é quando eu estou gravando esse vídeo, uma quadratura com o Sol que está aqui em Peixes. Quadratura, aspecto tenso. Recapitulando um pouquinho na semana passada, porque eu sei que vocês estavam pulando carnaval e muita gente não assistiu Vibes, a gente iniciou a temporada pisciana. Então a lunação pisciana começou, Sol e Lua no signo de Peixes, falando sobre os nossos sonhos, sobre as nossas conexões. Vale muito a pena você assistir o Vibes da semana passada, se você não assistiu ainda. E aí essa semana a gente tem a segunda fase da Lua dentro da lunação pisciana, que é a Lua crescente em Gêmeos, que aconteceu hoje de manhã. Gêmeos, gente, é um signo que fala de movimento, que fala da gente experimentar várias coisas, de que não tem caminho certo nem caminho errado. Tem o caminho é que a gente experimenta. Então, para Gêmeos não tem essa certeza absoluta das coisas. Por isso, gente, que a gente pode estar no momento assim, ai, não sei qual caminho, não sei para onde que eu vou, uma confusão, às vezes até uma dispersão, uma falta de foco. Então, assim, respira fundo, traz esse arejar de mente, tenta colocar como prioridade algumas coisas para o início das semanas de vocês. Não tenta enfiar um monte de coisa, colocar aquele bando de meta, porque não consegue. Gêmeos tem dificuldade de concentração, de foco. Então eu fico falando para vocês, tenham foco, mas que essa lua em Gêmeos tá meio difícil. Mas eu acho que na simbologia geral dessa lua, ela vem falar para nós de que a gente pode trazer leveza para nossa vida, mas com seriedade, como eu falei. Por que eu tô falando isso? Quem rege essa lua crescente é Mercúrio, que está nos últimos graus de Aquário, fazendo uma conjunção com Saturno. O que isso quer dizer? A vida pode ser leve, mas ela precisa ser levada a sério. Então eu acho que tem um tom ali pra gente amadurecer algumas ideias, ainda mais que essa lua hoje, que fez uma quadratura com o Sol, logo em seguida, agora pela madrugada de segunda para terça, ela encontrou Marte. E Marte, que está em Gêmeos há séculos, ninguém aguenta mais esse Marte em Gêmeos. É a reta final dele, gente. É a lua que vai dar ali, tipo, um ultimato nele de tipo assim, agora você vai ter que decidir. Talvez a gente passou aí por processos desde agosto do ano passado que trouxeram algumas resoluções para nós agora. Então algumas fichas vão começar a cair, principalmente na semana que vem, na terça-feira, que a gente vai ter uma lua cheia em Virgem. Então recapitulei um pouco. Desde agosto do ano passado, desde 20 de agosto, Marte está em Gêmeos. Ele passou ali bambeando nas luas que aconteceu em Gêmeos, seja ela em agosto, em setembro, com a lua que minguou em Virgem. Teve uma lua cheia em Gêmeos no dia 8 de dezembro, que foi bem importante. Então, agosto foi no dia 16 de
Agosto não, gente. 16 de setembro, depois 8 de agosto. Marte ficou retrógrado, enfim, um bololô danado. E agora, Marte voltou para o movimento direto em janeiro e ele está finalizando o seu passo ali em Gêmeos. Então, onde você tem Gêmeos no seu mapa é muito importante, porque ali você revisou muitas coisas, você identificou que talvez aquilo que você achava que era muito certo não era mais. Então, muitas coisas mudaram de ideia. E agora, parece que tem aí tipo assim, um ultimato. Tipo, agora eu decidi que não é mais esse caminho que eu quero tomar outro. Ou eu vou mudar de ideia aqui, ou eu vou pegar um caminho mais curto, porque a gente não precisa pegar o caminho mais longo às vezes. Mas eu acho que tem um chamado aí pra gente trazer um pouco mais de racionalidade, estrutura, planejamento, porque Mercúrio tá lá em Aquário com Saturno falando assim, olha, não adianta a gente tomar uma decisão sem às vezes a gente colocar no papel, não adianta a gente falar que vai investir em tal coisa sem a gente saber quanto custa, não adianta a gente começar um curso sem saber qual resultado ele vai dar, não adianta também eu pedir tal emprego sem saber que os valores daquela empresa, né, estão ressoando comigo, não adianta eu ficar discutindo nos meus relacionamentos, nas minhas relações, sem chegar a uma conclusão concreta. Então tem aí uma questão pedindo pra gente esse plano estratégico e muito também, viajantes, do diálogo, da troca. É um momento em que a gente usa das pessoas que estão ao nosso redor pra gente conseguir ter um pouco mais de discernimento. Obviamente a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essa questão de ficar perguntando demais, pedindo opinião demais. Aí gera ali, Gêmeos tem esse lado de precisar trocar e saber de tudo. Então assim, tem coisa também que é muito nossa, né? Tem uma galera lá em Áries essa semana, Júpiter, Vênus, falando que precisa ser honrado muito um desejo nosso. Então, quando a gente fica perguntando demais para os outros, é porque tá também não validando um desejo nosso, ou uma intuição que a gente já sabe de coisas que a gente tem que validar, né? Então, eu acho que precisa ter um meio termo do quanto eu uso das minhas redes, das pessoas, e o quanto eu preciso tomar decisões por conta própria. Eu acho que tem também o movimento do diálogo, principalmente nas nossas relações, é da gente trazer para conversa. Gente, Gêmeos ensina tanto a gente que o diálogo é libertador, o diálogo é libertador. E quantos aspectos eu vejo nas leituras que eu trago, que muitas pessoas trazem esse trauma, às vezes, de não poder falar, de não ter tido uma infância em que teve a autonomia para falar, de não desenvolver bem a comunicação, de não conseguir se expressar da forma como gostaria. Então, assim, será que você está dizendo aquilo que realmente você sente? Será que você está dizendo aquilo que você acredita? Será que a forma como você diz te representa, representa a tua verdade, representa também a tua diversidade? De perguntar, de ser curiosa, de, sabe, de explorar um pouco mais, porque Gêmeos é curioso, ele é, né, regido pelo mensageiro dos deuses que vai aqui, vai ali. Então eu acho que a semana começa num tom um pouco confuso, tá? Então uma coisa de cada vez, a gente não tem muita energia de terra no céu, então assim, muito fogo, muito ar, então fogo e ar, pá, explode, dá impulso, e tem água também, aí a gente chora um pouco, aí daqui a pouco, então assim, calma, respira. Muito legal ter um olhinho essencial de lavanda para não ficar ansioso, para não ter processos ali ansiosos, para, sabe, uma coisa de cada vez. E eu acho que isso vai até terça-feira, né? A gente tem a lua em Gêmeos aí até o terça, o dia inteiro. Essa lua na quarta-feira já amanhece em Câncer, porque ela passa para Câncer de terça para quarta. E Câncer vem falar também de algum resgate de um lugar nutridor ou do passado em que a gente vai precisar resolver. Eu acho que é um lugarzinho de coisas de passado que podem surgir, apesar de não ter nada retrógrado, mas a gente tem Júpiter, Vênus e Quirón fazendo conjunção em Áries. Então tem ali alguma coisinha que a gente vai precisar curar para a gente se libertar, para a gente ter autonomia e independência para a gente agir. Então se tem algo do passado aí que não ficou bem resolvido, volta, dialoga, mas gente, é no diálogo, não é criticando o outro, não é jogando na cara, não... É saber como falar, tá? Eu acho que tem aí um movimento pra gente falar com muita maturidade. A forma como a gente gostaria de ser tratado é a forma como a gente trata o outro. E muitas vezes a gente não recebe isso de volta, mas a gente simplesmente faz a elegância ali no negócio, sabe? E dá o exemplo, sabe? De como a gente gostaria de ser tratado. E aí eu pego num ponto de que, às vezes, quando a gente não tá se sentindo ouvida, é porque a gente mesmo não tá se ouvindo. Então a gente precisa aprender a se ouvir. Então,
Olha pra você no espelho e se ouve. Fale com você. Você é a principal pessoa da tua vida. Se você não se ouve, como é que você vai querer ser ouvida pelas outras pessoas? Então eu acho que tem esse movimento do diálogo consigo e com o outro. Então essa lua em Câncer que vai na quarta, quinta e até o meio-dia de sexta-feira, ela pode trazer aí uns processinhos de resgatar algumas coisas do passado. Ela pode trazer também muita cura, muita ressignificação para os nossos vínculos, sejam eles familiares, pessoas, amizades, relacionamentos. Eu acho que tem ali uma cura acontecendo, ainda mais que a Vênus vai ficar conjunta com Quirón na quinta-feira. Quinta-feira tá bem intensa, tá, gente? Cuidado com a impulsividade, cuidado com ficar também muito no passado. O passado é importante porque nós existimos porque existiu alguma coisa lá atrás. Mas não é pra gente ficar lá atrás, porque a vida tá mandando a gente pra, vamos pra frente, mas eu acho que tem a importância, né, da gente resgatar algumas coisas pra gente se nutrir, pra gente entender, pra gente curar, pra gente falar assim, beleza, e a gente dar os bastas e a gente ir embora, bora pra frente. Eu acho que tem um movimento aí de seguir, sabe, de trazer movimento. Então, o que vocês estão botando movimento na vida de vocês? Porque eu acho que isso é magnífico. Agora, Gêmeos fala desse olhar, às vezes até da criança. Eu gosto desse pensamento da criança, que eu acho que vai ficar muito em destaque no final de semana. O que faz, sabe, esse lugarzinho da gente se sentir livre, da gente se sentir leve, da gente colocar mais leveza, mais infância pra vida, né? A vida já é muito dura, já tem um monte de coisa dura. E aí Gêmeos vem falar assim, cara, você não precisa pegar sempre o caminho mais difícil, o caminho mais dificultoso, o caminho mais da dor, do drama, do sofrimento. A gente pode usar do diálogo para se expressar, né? E eu acho que a gente honra muito o nosso sentir quando a gente se expressa. Eu acho que, às vezes, como eu falei no penúltimo podcast do Marinheiro de Primeira Viagem, para quem não sabe, eu tenho um podcast. Vou até deixar o link aqui do último episódio que eu gravei, que ficou muito legal, da minha experiência aqui no México e vários processos de dores do passado, de quando eu estive aqui no México em 2019, e que agora vem de uma forma tão bonita, tão curada, sabe? Tão libertadora, que eu falo assim, não preciso mais. E eu acho que é muito esse lugar do diálogo, né? Se expressar é muito para quem tem coragem. Sentir e expressar isso é um ato de coragem, né? Então, assim, que a gente fale, seja escrevendo, seja falando pra gente mesmo, seja conversando com as pessoas da maneira mais leve, sabendo ouvir, sabendo trocar. Então, acho que tem esse movimento. E, para finalizar, o final de semana tá um dia de glória, gente. O final de semana tá lindo, viu? Essa lua em Câncer pode dar uma revoltada ali no passado, mas os dias de glória chegam na sexta-feira. Eu quero que na sexta-feira vocês coloquem uma roupa bem bonita, se olhem bem no espelho, falem bem pra vocês assim, como que vocês se amam nessa vida, mas ama tanto que não tem... Nossa, tá transbordando amor próprio aí, viu? Porque, essa lua em Leão, babadeira, vai fazer trígono com Júpiter, com Vênus em Áries, com que... Gente do céu... É um negócio de empoderamento, da gente falar assim, que a gente não precisa da validação de ninguém para fazer o que a gente quer, sabe? Que a gente não precisa da aprovação, que a gente não precisa às vezes nem da opinião. Por isso que eu acho que cuidado em ficar pedindo opinião demais. Mas é assim, o brilho vindo, sabe? O glow up que a gente precisava. Essa lua em Leão do final de semana tá muito legal para práticas esportivas, para botar o corpo em movimento, pra trazer ali fogo, paixão, colocar uma roupa vermelha. Já tô até de vermelho, nem pensei nisso, viu, gente? Mas é muito legal mesmo, pra resgatar a criança interior, pra brincar, pra trazer alguma paixão, um hobby antigo, pra começar, simplesmente começar algo que pulsa no coração de vocês. Acho que é um movimento muito bacana. Então, assim, fazendo aí o resumo da semana, a mente tá... E aí a gente às vezes pode ficar bem disperso, perdido, deslocado, sem saber o que decidir. Respira fundo, decide uma coisa de cada vez, sabe? Não enche muito de coisa a cabeça, porque já tá. Fecha abinhas. Eu sempre falo de Gêmeos. Fecha as abinhas do Google. Fecha tudo, abre uma por uma coisa de cada vez. Eu acho que tem ali uma necessidade também de colocar os planos, pelo menos no papel, sabe? Tipo, fazer uma estratégia. Se vocês não fizeram mapa do sonho semana passada, mapa de manifestação ou até mapa de possibilidades, acho que vale a pena fazer essa semana também. Acho que podem vir coisas do passado pra gente curar de vez, pra gente ressignificar. Acho que a gente precisa se nutrir também. A lua em Câncer fala desse autocuidado, né? Então, assim, fazer uma comidinha que gosta, se acolher, fazer um skincare às vezes, fazer alguma coisa que nutra vocês. Eu acho que é uma coisa muito bacana do Câncer. E aí depois,
a lua entra em leão pra dar esse glow na gente. Então, assim, final de semana tá lindo, viu, gente? Pra ser irreverente, ser autêntica, colocar ali pra jogo o que você acredita, a sua verdade, a sua coragem. Nossa, final de semana tá lindo. Faz tempo que eu não vejo um final de semana tão lindo assim. Falando um pouquinho de comunicação, porque eu acho que ficou bem em destaque essa questão do falar, aproveita até quarta-feira, gente. Aproveita até quarta para falar com responsabilidade, maturidade, consciência, sem conflito, porque a partir de quinta, Mercúrio vai entrar em peixes. Então, assim, Mercúrio em peixe não tá muito feliz em peixe, porque Mercúrio é ágil e peixes é denso. Então, a comunicação fica densa, né, nesse período até o dia 19 de março. Então, se tiver que falar alguma coisa, resolver, às vezes fechar um contrato, às vezes tá muito legal para fechar contrato, viu, gente? Tá muito legal para iniciar um projeto. Gente, até o dia 14 de março, tá bem legal, porque aí de 14 de março a gente tem uma lua minguante e depois, só depois do dia 22. Mas muito legal para botar movimento, aprender alguma coisa, aprender línguas, sabe? Aquele inglês que você tá procrastinando, vai, começa, conversa com alguém, fazer aula de canto. Botar aí algum hobby, alguma paixão também pode ser muito legal para inspirar vocês. Então, fazer da vida algo que seja leve, mas levado a sério. Falei, 15 minutos fechando. Ó, é isso, viajantes, deixa aqui o posicionamento onde vocês têm gêmeos no mapa, porque esse lugar aí, ó, faz tempo que tá sendo marcado pelo Marte em Gêmeos. Vou deixar aqui para vocês minha agenda que tá aberta, de abril, vou deixar podcast e a gente se vê na semana que vem. Obrigada por vocês estarem aqui mais uma semana. Um super beijo.